A Bíblia ensina que o pastor não pode entrar na política? A resposta é sim. A Bíblia ensina sim que o pastor não pode, não deve entrar na política. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo, mas vamos direto para os versículos que eu vou usar neste vídeo para mostrar que o pastor não pode entrar na política. O primeiro texto está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 3, 5. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Tu, pois, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. É incrível este ensino do apóstolo Paulo, ele fazendo uma comparação entre o ministério e o soldado. E essa comparação, ela é perfeita, ela cabe muito bem. Ele está dizendo para Timóteo fazer aquilo que ele foi vocacionado para fazer. Foi para ser pastor? Sim, pode ser que seja para ser pastor. Pode ser o evangelista? Pode ser o evangelista, porque lá no capítulo 4 da mesma carta, ele vai dizer: Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pode ser que Paulo esteja falando a respeito do ministério evangelístico que Timóteo tinha. Ou podem ser os dois juntos, o pastor com o trabalho de um evangelista. Porque aqui o versículo diz: olha, mas tu, Timóteo, né? Como quem diz, sendo o pastor, faz o trabalho de um evangelista. Seja um pastor que evangeliza. Então, podem ser as duas coisas: o serviço do pastoreio com o serviço evangelístico. Voltando para a comparação, ninguém que milita, ou seja, o soldado, nenhum soldado que milita, ou seja, que está na guerra, que vai para a guerra, está militando debaixo da ordem daquele que o alistou, se embaraça, olha aqui essa expressão, se embaraça com negócios desta vida. São coisas até legítimas, são coisas até certas, são coisas até importantes, mas ele precisa abrir mão. Quando Jesus Cristo chamou algumas pessoas para segui-lo, para exercer um serviço específico no reino, disseram a ele: Deixa eu ir sepultar o meu pai que faleceu. E Jesus disse: Não, 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 deixa lá, deixa lá. Né? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Deixa que aqueles que estão mortos nos delitos de pecados sepultem aqueles que morreram, que já morreram fisicamente. Deixa para eles. Você vem e me segue. Faz o serviço que eu tenho para você fazer agora, que é urgente. É absolutamente urgente. O próprio Senhor Jesus ensinou, mostrou que aquele que está sendo chamado e vocacionado para o serviço específico, não pode se envolver com coisas dessa vida, nem mesmo sepultar o seu parente, o seu próximo, o seu pai, a sua mãe, alguém importante da sua vida. Não se embaraçar com coisas desta vida pode ser, inclusive, a profissão. O pastor que tem uma profissão, se ele puder não exercer a sua profissão em função do ministério, isso vai ser bom, vai ser muito bom.
se ele tem condições de sobreviver, de ter sustento financeiro para ele, para sua família, para viver dignamente ele e a sua família, sem precisar mendigar o pão, sem ter que viver na miséria. Se ele puder abrir mão da sua profissão em função do encargo pastoral, amém, isso é bom, isso é maravilhoso. Não se envolver com as coisas dessa vida. Quer dizer, não entre na política, não entre na política, não porque a política é coisa do inimigo, é coisa do mundo, é coisa... Não, como muitos afirmam que política não é de Deus, não é por causa disso. Mesmo porque ela é de Deus, mas é porque a vocação para o pastorado, a vocação para o ofício pastoral requer dedicação exclusiva e urgente. Ser pastor é algo urgente porque o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno é porque precisa que o pastoreio seja urgente, absolutamente urgente. E também poderíamos dizer, a vinda de Jesus Cristo é iminente. Então, requer que o serviço pastoral seja urgente. E tem um texto também muito importante aqui para a nossa meditação e embasamento, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, dos seguidores, e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é correto que nós deixemos o nosso serviço apostólico, que fomos chamados e fomos vocacionados para fazer. Não é correto a gente deixar para ser diácono, para cuidar das necessidades básicas de comida, de alimentação das pessoas da comunidade que se converteram e muitas delas não têm o que comer. Não é correto nós abandonarmos o ministério da palavra para cuidar do serviço diaconal. Não é correto. Então, aquilo que você foi vocacionado, pastoreio, que é cuidar das pessoas com a pregação, com o ensino, com o evangelismo. E o pastor, ele é pastor para evangelizar, ele é pastor para ensinar, ele é pastor para cuidar, para zelar das pessoas. No tocante à palavra, não é correto. Ele deixa isto para se envolver com outra coisa. É inclusive o serviço diaconal, que é de prover e fazer a administração e gerência da alimentação para a distribuição dos necessitados. Então, você foi vocacionado? A semelhança dos apóstolos que foram vocacionados para o apostolado, você foi vocacionado para o pastoreio? Então não pode se embaraçar com qualquer coisa que desvie o foco. Eu vou fazer uma comparação entre o sacerdócio levítico e o ministério pastoral para você ver que algumas coisas são diferentes. Algumas coisas no ministério pastoral, na vida do pastor, é diferente do sacerdócio levítico. Primeiro, o sacerdócio levítico era hierárquico, episcopal, e o pastor não é. O pastor não é uma hierarquia, não é um episcopalismo. Segundo, o sacerdote era vitalício. De uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Por quê? Abandonar o sacerdócio de uma vez que foi consagrado era profanar o ofício. E a profanação era passível de pena capital, de pena de morte. A pena de morte imprimia medo
nas pessoas que eram sacerdotes, de modo que elas não podiam abandonar o ofício sacerdotal. E muitas delas continuavam sendo sacerdotes por medo de morrer, porque abandonar era profanação do ofício sagrado, do ofício sacerdotal, que era absolutamente sagrado. No pastoreio, no pastorado, não. O pastor não é pastor vitalício. Quem deseja o episcopado, disse o apóstolo Paulo, boa obra deseja. Mas se não desejar mais, e aqui eu completo, se não desejar mais, paciência. Ele não vai ser punido por isto. Ele não vai ser decapitado por isto. Não há penalidade capital para ele se ele não desejar mais o episcopado. É absolutamente voluntário da parte da pessoa. É um chamado, é uma vocação, mas ele pode não ser pastor, ele pode não querer ser pastor. Pelo amor de Deus, não é difícil de entender isto. E, em segundo lugar, o sacerdócio levítico da ordem levítica arônica não permitia que a pessoa com defeito físico fosse sacerdote. No pastorado, não. O pastor pode ser uma pessoa baixinha, no sacerdócio levítico, não. Não poderia ser de pequena estatura. No sacerdócio levítico, o sacerdote não podia ter uma cicatriz no corpo. Não podia ter nem mesmo os testículos amassados. Tinha que ser impecável fisicamente. Tinha que ser impecável quanto à sua fisionomia. No pastoreio, no pastorado, não. O pastor pode ter defeito físico, o pastor pode ser anão, o pastor pode ter uma perna amputada, o pastor pode ser aleijado, o pastor... Está vendo como é diferente? São coisas diferentes. Em quarto lugar, no sacerdócio levítico, o sacerdote sacrificava animais. O ofício dele incluía o sacrifício de animais. Diariamente, constantemente, o tempo todo. E no pastoreio, não. O pastor não sacrifica animais, porque Jesus Cristo foi sacrificado uma única vez para salvar o seu povo. E em quinto lugar, o sacerdócio levítico era dedicação exclusiva, ele não poderia fazer nenhum outro serviço. Se ele fizesse qualquer outra tarefa, era profanação do ofício e ele era morto. O sacerdote era morto se ele se dedicasse a qualquer outra coisa, se não fosse o ofício, se não fosse aquilo que estivesse estritamente dentro do ofício sacerdotal. O pastor, por sua vez, não tem esta obrigatoriedade, ele não é obrigado, não há imposição, ele não morre se ele fizer outra coisa. Ele não é punido se ele fizer outra coisa. O apóstolo Paulo mesmo foi, há algum tempo da sua vida e do seu ministério, ele fez trabalho paralelo. Ele foi apóstolo, pastor, ensinador, doutrinador, mas exerceu a sua profissão de fazedor de tendas, o seu trabalho para se sustentar na obra. Porque ele não queria que a sua vida fosse um peso financeiro naquela situação, naquele momento, e ele foi exercer a sua profissão ao mesmo tempo que era apóstolo e exercia a sua vocação como soldado de Cristo. Então, o sacerdote não podia se envolver de jeito nenhum com qualquer outro trabalho, a não ser aquilo que estivesse estritamente dentro do ofício sacerdotal. Já no caso do pastor, ele pode. Só não é recomendado. O próprio apóstolo Paulo que diz, que recomenda, olha, você não é correto você se envolver, se embaraçar com coisas desta vida. Não é correto. Mas não é imposição, porque o próprio Paulo se embaraçou fazendo tendas, se embaraçou, digamos assim, o menos possível.
exercendo a sua profissão de fazedor de tendas, enquanto exercia a sua vocação naquele momento do seu ministério, da sua vida. Então, não é imposição. Não é imposição que o pastor não possa ser político. Não existe imposição, mas é de bom senso, é sugestão. Quando eu digo que a Bíblia diz, a Bíblia mostra que o pastor não pode ser político, não é um mandamento absoluto, é apenas sugestão e bom senso das Escrituras. Eu uso a mesma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa palavra, ela é exatamente o que expressa o espírito das Escrituras. Ele diz, olha, alguém que milita em favor daquele que o alistou, não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de que agrade aquele que o alistou. Jesus Cristo alistou você para o serviço pastoral. Efésios capítulo 4 vai dizer que ele concedeu esta capacitação de ser pastor a você, ele alistou você para o serviço pastoral. Então, agrade a ele, para agradar aquele que o alistou, que é Jesus Cristo, não se embarace com coisas desta vida. E em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo de número 6, verso 2, a palavra aqui explica muito bem. Ele diz, não é correto se embaraçar com outras coisas, a não ser aquilo que faz parte do próprio ofício. São essas as recomendações e são esses os textos que eu mostro aqui para você, que o pastor não pode se embaraçar com a política. Não porque a política seja algo errado, não porque a política seja algo que não seja de Deus, não porque a política é coisa assim do demônio. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é porque o ofício, o serviço pastoral requer urgência, dedicação urgente, porque o mundo jaz no maligno e porque Jesus Cristo volta iminentemente. O pastoreio é urgente. E se você puder não trabalhar, não exercer uma profissão a fim de se dedicar exclusivamente ao pastoreio, se dedicando no estudo da palavra, estudando a palavra, se aprofundando na palavra para poder alimentar o povo com a palavra, mas alimentar com a palavra de Deus e somente com a palavra de Deus, pura, sem adulteração, sem falsas interpretações, sem interpretações equivocadas, e para isso você tem que estudar a palavra de Deus, sim. E como pastor, se você puder se dedicar exclusivamente a isso, dedique-se. Aquele que ensina, esmere-se no ensino, disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. O pastor que ensina, esmere-se no ensino, em ensinar com precisão a palavra de Deus. Sem adulteração, sem falsificação, sem equívocos. Um ensino real, consistente com as Sagradas Escrituras. Ser pastor de púlpito só no domingo à noite para pregar, enquanto durante a semana está envolvido com tantas outras coisas que não dizem respeito ao serviço pastoral. Isso tem muitos pastores fazendo, porque eles são pastores domingueiros, eles são pastores de púlpito no domingo, durante a semana estão fazendo qualquer outra coisa. Mas o pastoreio é para dedicação urgente, exclusiva. Amém, pessoal? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida que está querendo ser pastor. E eu termino dizendo, aquele que deseja o pastorado, ser pastor, está desejando uma obra excelente. Quem falou isso foi Paulo, e eu estou somente reproduzindo o que Paulo diz. Quem deseja o ministério pastoral, deseja uma obra fantástica, maravilhosa. E se você puder dedicar exclusivamente a sua vida ao pastoreio, ao pastorado, dedique-se, abra mão inclusive da sua profissão, abra mão de fazer qualquer outra coisa que desvie o foco, que desvie você, a sua atenção, a sua dedicação. Abra mão inclusive de ser político, deixe a política para os irmãos.
para aqueles irmãos, aquelas pessoas de bem, de Deus, que têm o dom para isto. Deixe. Que Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo vídeo.